noite, está a começar o telejornal. O presidente do partido ADI, em entrevista à agência de notícias portuguesa Lusa, garantiu que vai regressar ao país nos próximos dias e nega ter fugido do país. Patrício Trovoada, que se encontra em Portugal, disse que vai manter contactos esta semana com as autoridades portuguesas, principalmente com o primeiro-ministro português António Costa. A informação que foi divulgada pelo jornal português Diário de Notícias indica que o primeiro-ministro cessante, que se encontra em Portugal, garante que vai regressar ao país nos próximos dias e nega ter fugido do país. As pessoas especulam muito. Não podemos estar reféns das redes sociais, das fake news e da especulação. Questionado que por motivo saiu do país quando ainda decorria o apuramento dos votos pelo Tribunal Constitucional, que anunciou o resultado definitivo das legislativas, Patrício Trovoada respondeu: não traria absolutamente nada a minha presença em São Tomé e Príncipe. É preciso primeiro colocar a pergunta se é ou não indispensável o primeiro-ministro estar presente quando o Tribunal Constitucional está a fazer o seu trabalho. Se o primeiro-ministro está presente, vão dizer que está a influenciar o Tribunal Constitucional. O primeiro-ministro não está presente, é porque o primeiro-ministro fugiu. Além da deslocação a Portugal, Patrício Trovoada vai nos próximos dias viajar para o Médio Oriente e outros países europeus, na qualidade do vice-presidente da Internacional de Democracia do Centro, para informar os seus pares sobre a situação do país após as eleições legislativas, autárquicas e regional realizadas a 7 de outubro. Nesta entrevista que concedeu à Lusa, Patrício Trovoada admite afastar-se do poder. O presidente do ADI defende a necessidade de um maior entendimento entre os partidos para governar o país e disse encarar tranquilamente a possibilidade de não liderar um próximo executivo. Qualquer que seja o cenário, Patrício Trovoada admitiu que apresentar-se como candidato a primeiro-ministro poderá complicar o relacionamento. Mesmo no cenário da formação do governo, qualquer conhecedor da situação política santomense sabe que há uma grande fixação sobre a pessoa de Patrício Trovoada. A própria oposição, de maneira insistente e repetida, foi sempre direcionando os seus ataques contra a minha pessoa. Afirmou o líder do partido ADI para depois acrescentar: eu terei de equacionar também, como naturalmente o presidente do partido é candidato a posto de primeiro-ministro, se essa minha designação facilita ou complica a situação. Nós veremos. Hoje, no estado de espírito que estão as forças da oposição, provavelmente o ADI apresenta o Patrício Trovoada como candidato a primeiro-ministro, poderá complicar ainda mais o relacionamento. O presidente do ADI defende a necessidade de um maior entendimento entre os partidos para governar o país. Temos que, como santomenses, encontrar uma plataforma de entendimento. 27, 28 deputados é muito instável. Num cenário de coligação pós-eleitoral, ADI e independentes eleitos pelo distrito de Cauê ficariam com 27 dos 55 lugares na Assembleia Nacional, enquanto a oposição consegue junta maioria absoluta com 28 mandatos. A situação econômica, financeira e social do país requer muita atenção. Os problemas que são os nossos como governo serão os problemas do próximo governo. Nós iremos porque somos responsáveis. Depois deste período de euforia, falar com a oposição e não só. Se a oposição não concorda, pode ser que o partido ADI avance com um governo minoritário e depois veremos no Parlamento como é que as coisas vão acontecer. Defendeu Patrício Trovoada, tendo recordado que não é novidade em São Tomé e Príncipe ter executivos em minoria e que já foram liderados pelo MLSTP, Coligação e o ADI, cenário que obrigaria a acordos pontuais. Patrício Trovoada sublinhou que está tudo em aberto, mas reiterou que o Presidente da República, Evaristo Carvalho, é profundamente legalista e irá, no momento de formação da Assembleia Nacional, chamar o ADI para formar o governo. O Presidente da República, Evaristo Carvalho, completa hoje, 22 de outubro, 76 anos de idade.
o mais alto magistrado da nação santomense, nasceu em Santana a 22 de outubro de 1942. Além da função que hoje exerce, Evaristo Carvalho já ocupou cargos políticos e administrativos no país, nomeadamente presidente da Assembleia Nacional, primeiro-ministro-chefe do governo, ministro da Defesa e Ordem Interna, ministro das Construções, Transportes e Comunicações e secretário de Estado da Administração Territorial. Evaristo Carvalho foi também provedor da Justiça, diretor do Gabinete e secretário-geral da Presidência da República no regime do Partido Único e diretor do Gabinete do Primeiro-Ministro e chefe do Governo de Transição. Em São Tomé e Príncipe, a época de maior fluxo turístico chega ao fim. Os artistas não desarmam. Continuam os trabalhos na expectativa de mudanças positivas para o setor num futuro próximo. Junho a setembro é o momento de maior fluxo turístico e de maior procura dos trabalhos de artesanato e não só. Para os artistas, agora que terminou a época alta, é um momento de produção. O maior fluxo de turismo são momentos de férias mais na Europa, que é de junho a setembro, que tem muita procura, muito turista vem para o país. Agora estamos no momento da produção. Sempre vamos produzir, sabe como é que é, como a arte é uma coisa que leva tempo, o trabalho é lento e vamos produzindo. E também recebendo algumas pessoas também que vêm em caso de serviço, essas coisas, vamos atender. Agora já é moda, comida já é remédio, e se dá como calmante para a morte nos adiar. Neste momento, o país está expectante quanto à formação do novo elenco governamental e o que daí poderá advir. E os membros do Pica-Pau não são exceção, vivem grandes expectativas. A nossa expectativa é a seguinte, é aquilo que a gente vem já há anos sempre a falar, né, com nossos governos para que dê uma atenção à arte. Por exemplo, em São Tomé é um dos países da África que os nossos dirigentes esqueçam da arte, mas sabe que isso é o espelho do país, isso é que divulga a nossa cultura, isso tudo. Mas eu espero que o próximo governo tenha um pouco também para olhar para a arte, não só como a área artesanal ou da pintura, também na música, outras áreas, a arte que nos valorize mais. Por exemplo, nota, ali fora um artista é valorizado, mas em São Tomé não. O artista sempre pensa em coisas para todos, não só para um. Eu gostaria que pudesse, pelo menos em termos de formação, e depois nos dar liberdade mais para a exposição, expor. Nós temos vários convites que nos chegam da diáspora. Nós não conseguimos ir por causa de quê? Só por causa de uma vez é dificuldade do visto. Às vezes isso vem tudo pago. E o país não ajuda nesse sentido. Quando nós vamos a pedido de visto, sempre temos indiferido. Isso tudo gostaríamos que o governo visse essa parte e nos ajudasse também nesse sentido. Já é remédio e se dá como calmante para a morte nos aliar. Artistas santomenses com novas aspirações para o futuro próximo. Comida já é remédio e se dá como calmante para a morte nos aliar. A reportagem de Teotónio Menezes. Na Ilha do Príncipe, a agência ONU Habitat promoveu no último domingo workshop de beleza natural com vista a celebrar este mês como sendo Outubro Urbano. Iniciativa é da ONU Habitat na Ilha do Príncipe junto dos parceiros Reserva da Biosfera, Fundação Príncipe Trust e a ONG Alizei. Visa celebrar outubro como sendo o mês urbano
numa perspectiva de urbanização sustentável do mundo. Por todo o continente, a celebração acontece todos os anos e para o presente traz como tema a gestão dos resíduos sólidos. Neste contexto, juntaram-se aos cabeleireiros local num workshop de beleza natural com vista a promover a alternativa ao uso de cabelo postiço. Postizo, sendo principalmente de plástico, é lixo que finalmente chega às praias, as tartarugas comem, os peixes comem e morrem. Então, este foi problema identificado por a Fundação Príncipe Trasca, Príncipe. Então, por isso, criamos esta ideia de promover o uso de cabelo dos cabelos naturais. A mensagem, nós vimos a valorizar o nosso cabelo natural, vimos a saber tratar e vimos a sermos belos como nós somos. Nosso cabelo natural, tanto afro ou tanto natural sem ser afro, mas vimos a ter o nosso cabelo cuidado. Salão de beleza no sítio de Quemorabeza, na cidade de Santo Antônio, é o local escolhido para a realização deste workshop, onde estes cabeleireiros, no valor simbólico, demonstraram junto aos participantes como é possível produzir beleza com produtos localmente produzidos sem qualquer tipo de danos. Falei um pouco do que eu tenho feito, o tipo de tratamento que eu tenho usado, falei do tipo do meu cabelo e fiz alguns penteados aqui só para o pessoal ver que é um bocadinho prático. Se a gente tiver força de vontade, fazer o nosso cabelo ficar bonito, natural, sem o postiço e sem o produto alisado. Quais são os produtos naturais que você utiliza normalmente para dar beleza ao cabelo? Eu normalmente uso abacate, óleo de coco, óleo de rícino e óleo de oliva para hidratação. Também uso café, uso sempre óleo de coco, é sempre. Nas minhas hidratações tem sempre óleo de coco, mas eu uso muito óleo de coco, uso babosa, uso tudo um bocadinho à base natural. Tanto são os produtos que localmente pode-se encontrar? Sim, sim. Óleo de coco temos na Paciência, agora tem o pessoal de Sundi também que vem aqui à cidade vender os óleos de coco, podemos comprar abacate no mercado e é prático de encontrar. E com estes produtos, que tipo de cabelo é que se pode fazer? Cabelo natural, afros, etc. Cabelo natural, a pessoa não vai querer ir para salão como cabelo desfilizado, porque acha que cabelo natural não é uma coisa que tem que ir para salão todo dia e lavar. Vamos ver agora que a pessoa vai procurar ir para salão mais, porque cabelo natural é como cabelo artificial, é um cabelo mais fraco ainda do que cabelo desfilizado. Isso é uma coisa que a gente tem que tratar, pelo menos 8 dias, ir lavar, ir tratar, ir por tratamento. Há cabelo que tem queda e usar muito postiço, dá cabo de cabelo, como natural, como desfilizado. Beleza, é custo mesmo. Para o efeito, foram-lhes atribuídos certificados, bem como as 3 modelos regional que já aderiram à iniciativa. Ainda no âmbito do workshop, também trouxeram para a promoção sacas de tecidos em alternativa às plásticas. Pensando que Príncipe, como reserva da biosfera, tem que tomar uma posição forte contra o uso de plástico na comunidade. Então, este é um apelo, chamado também para pensar que o plástico fica sempre. O workshop de beleza natural a ter lugar este domingo, por ocasião da celebração de Outubro Urbano. Da ação social que a Associação Adrax Portugal e Aguguias da Ilha do Príncipe tem vindo a levar a cabo junto às escolas e comunidades na distribuição de peças de roupas. Esta segunda-feira foram recebidos em audiência pelo presidente interino do Governo Regional, Francisco Gula. Dress Aguel Portugal é uma associação de cariz social que desde 2016 vem trabalhando com pessoas de terceira idade e intervindo nos países onde se podem encontrar crianças e jovens adolescentes desfavorecidos. Chegaram pela primeira vez à Ilha do Príncipe com distribuição de peças de roupas nos jardins, escolas e comunidades, um pouco por toda a região. Distribuímos nas comunidades e nas escolas, nos jardins, distribuímos cerca de 800 vestidos e 400 calções. Nós temos sempre mais vestidos do que calções, aliás, porque o nome da nossa organização é Dress a Girl, a vestir uma menina, mas também fazemos calções. Isto da nossa experiência de vir ao terreno disse-nos que os meninos ficavam muito tristes quando nós não tínhamos nada para lhes oferecer. Um exercício junto da sua parceira, a Associação Aguk-As da Ilha do Príncipe. Aguk-As quer dizer Ativistas do Golfo da Guiné, Ambiente Saudável. É uma ONG, uma espécie da Greenpeace.
sabe, né? Na altura os jovens sonhavam e a gente sonhava, então vamos ter, se calhar, uma ONG para poder ajudar-nos também no problema do meio ambiente, não só a nível regional, como a nível do país, e também pensando também numa plataforma internacional, encostando a costa do nosso Golfo da Guiné. Daí o nome, a Goukhass, que é Ativistas do Golfo da Guiné, Ambiente Saudável. Bem, agora com esta parceria e por causa também da... Pronto, ela estava um bocado moribunda, por causa das minhas atividades profissionais, a minha ausência cá na ilha, mas agora nós vamos reativar esta ONG e vamos começar com algumas ações a nível do ambiente, e porque ela também, esta organização, tem uma componente social, essa é a razão que estamos agora neste momento com a Dress a Girl Portugal, que é uma ONG também que tem a vertente social, a trabalhar no sentido de trazer alguma alegria às nossas crianças. Esta segunda-feira subiram ao Palácio do Governo Regional para o encontro de trabalho com o presidente interino, Francisco Gula. Temos de fazer um balanço dos dias que aqui estivemos, do que andámos a fazer, em que comunidades andámos e agradecer também a hospitalidade e tudo o que nos proporcionaram durante estes dias que aqui estivemos. Balanço este que, segundo as partes... Muito positivo. Confesso que é comovente ver as crianças, marca-me a gratidão das pessoas para connosco, o agradecimento, o ficarem felizes, o facto de receberem, mesmo as crianças, vêm muito felizes de ter connosco, dar beijinhos e agradecer. E é fundamental e nós vamos daqui com o coração cheio. Foi muito gratificante para nós ver assim o sorriso das crianças nas comunidades, em São Joaquim, na Praia Abade, no Belmonte, na comunidade da Praia Bura. Para nós foi uma coisa, enfim, muita alegria ter dado assim uma peça de vestido às nossas crianças, uma cuequinha, e também ter dado aos meninos uns calçõezinhos e um boxe, o que olha, nós nos sentimos muito felizes. Para os que desta não foram beneficiados, se tudo correr como previsto, para o ano haverá mais. É uma parceria para o futuro, temos imensos projetos pensados para podermos continuar e tencionamos voltar. Crianças, jovens, adolescentes e comunidades vestidos pela Associação Adresse a Girl, em parceria com a sua congênere da Ilha do Príncipe, a Goukhass. Vamos para algumas notícias do âmbito internacional. Em Taiwan, um comboio descarrilou este domingo na zona turística de Heilong. Pelo menos 17 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Pelo menos 17 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em Taiwan este domingo, depois do comboio onde seguiam descarrilar. O acidente aconteceu ao fim da tarde na região de Ilan, uma zona turística que fica a 60 km de Taipei, a cidade mais visitada em Taiwan. A bordo iam mais de 300 pessoas. As autoridades admitem que ainda há cerca de 40 passageiros presos no interior das carruagens. O governo já enviou 100 militares para o local do acidente para ajudarem nos trabalhos de socorro. Ainda não foram reveladas as nacionalidades das vítimas, nem a causa do descarrilamento. Uma caravana de imigrantes da América Central avança em direção aos Estados Unidos. Numa mensagem deixada na rede social, o presidente Donald Trump responsabiliza os democratas pela atual situação. Milhares de migrantes da América Central continuam a avançar em direção aos Estados Unidos. Alguns conseguiram atravessar a fronteira entre a Guatemala e o México, apesar dos esforços das autoridades para impedir o avanço da caravana. A maioria dos migrantes é proveniente das Honduras e quer entrar nos Estados Unidos, apesar dos avisos lançados pelo presidente norte-americano Donald Trump. Numa mensagem deixada numa rede social, Trump afirma que os migrantes têm que pedir asilo ao México em primeiro lugar. Mais tarde, numa outra mensagem, Trump responsabilizou os democratas pela atual situação. Muitos migrantes, entre eles mulheres e crianças, afirmam que fogem da pobreza e da violência na região, que registra uma das taxas de violência mais elevadas a nível mundial.
Muitos dizem que não querem criar problemas às autoridades mexicanas. Os migrantes foram aplaudidos à sua passagem por aldeias mexicanas e receberam doações de alimentos e roupas. A Alemanha quer congelar as exportações de armas para a Arábia Saudita. As declarações surgem depois de funcionários sauditas terem admitido no domingo que o jornalista Jamal Khashoggi teria sido assassinado. A chanceler alemã Angela Merkel afirma que apoia o congelamento das exportações de armas para a Arábia Saudita. As declarações surgem depois de funcionários sauditas terem admitido no domingo que o jornalista Jamal Khashoggi teria sido assassinado no que descrevem como uma operação à revelia. Concordo com todos aqueles que são a favor da limitação das exportações de armas, que não deve ter lugar nas atuais circunstâncias. O Reino Unido condenou a situação, mas o ministro britânico responsável pelo Brexit deixou em aberto que ações o governo britânico iria adotar. Falando no domingo, Dominic Raab disse apenas que quer ver justiça. Não penso que seja credível e penso que se trata de um caso terrível. Penso que apoiamos a investigação da Turquia e o governo britânico quer ver os responsáveis pela morte levados à justiça. Entretanto, a noiva do jornalista assassinado já se encontra sob proteção da polícia. Foi a noiva de nacionalidade turca que alertou as autoridades para o desaparecimento de Khashoggi depois deste se ter deslocado ao consulado saudita em Istambul no dia 2 de outubro. Polícia e peritos forenses estão a efetuar buscas numa floresta próximo de Istambul, onde acreditam que os restos mortais do jornalista tenham sido abandonados. Veja, depois de intervalo, Julen Lopetegui está preso por Aramis ao cargo de treinador do Real Madrid e não perca ainda pedaço da lua, leiloado por mais de 330 mil euros. Vamos regressar ao telejornal devido ao problema do emissor. O meteorito lunar Boagaba foi vendido por mais de 500 mil dólares em leilão. O pedaço da lua será levado para um templo budista no Vietnã. A peça será exposta ao público num dos templos budistas do local. 6 fragmentos que se encaixam como um puzzle compõem no meteorito lunar vendido em leilão nesta sexta-feira por mais de 500 mil euros. Este pedaço de lua, de nome oficial, conhecido informalmente por Boagaba, foi encontrado na Mauritânia em 2017, mas especialistas acreditam que já se encontrava em território terrestre há milhares de anos. É um dos maiores pedaços da lua alguma vez a ser comercializado, pesando 5,5 kg no total. Os pastores espanhóis fizeram este domingo uma marcha com milhares de ovelhas no centro de Madrid. A manifestação teve como objetivo reivindicar o direito de usar as antigas rotas de migração de animais que, com a crescente urbanização, foram ocupadas por estradas e prédios. O protesto insólito surpreendeu moradores e turistas. No entanto, não é a primeira vez que os pastores espanhóis se manifestam desta forma. Nos últimos anos têm trazido as ovelhas para o centro de capital espanhola, na mesma altura em que se assinala a celebração anual da migração de animais. O maior ponte marítimo do mundo, situado na China, deverá ser inaugurado brevemente. A ligação sobre o delta do Rio das Pérolas, no sul da China, tem 55 km de extensão. O projeto vai permitir reduzir a ligação entre Hong Kong e Guangzhou de 4 horas para 45 minutos. A construção inclui a ponte com quase 23 km e um túnel subaquático com quase 7 km. A inauguração esteve marcada para 2016, mas o projeto foi adiado várias vezes por problemas de impacto ambiental e de acidentes de trabalho. A construção arrancou em 2009.
maior ponte aquático do mundo, na China. Encerrar assim o telejornal de hoje. Em nome de toda a equipa, boa noite.